Olá pessoal, meu nome é Filomena Abreu e eu vou conversar um pouco com vocês sobre o processo de regularização fundiária urbana. A regularização fundiária é a política pública que surge como resposta ao problema da falta de registro imobiliário em assentamentos irregulares e cidades do Brasil. Os direitos reais, como a propriedade, são efetivos se registrados no cartório de imóveis. A título de exemplo, a compra e venda de uma casa só transfere a propriedade quando registrada em um cartório de registro de imóveis. A regularização fundiária começa e termina no cartório de imóveis. Começa com a verificação da situação do imóvel no cartório de registro de imóveis e termina com o registro da situação real no cartório por meio dos títulos de regularização. A Lei 11.977 de 2009 define a regularização fundiária como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes. Com isso, se garante o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, é o conjunto de medidas que busca a efetivação do direito à moradia por meio da segurança jurídica na posse de um título que garanta a moradia das famílias. As medidas jurídicas englobam ações como a regularização da base imobiliária, regularização do parcelamento e a titulação dos moradores. Nas medidas urbanísticas e ambientais, nós temos o projeto de regularização fundiária. E como medidas sociais, a participação comunitária e o controle social. No decorrer da aula, vou explicar pontualmente cada uma dessas medidas. Também é importante abordar o contexto legal da regularização fundiária. Na Constituição Federal, nós temos a garantia do direito de propriedade e que essa propriedade terá que ter uma função social. A Constituição também regula a uso capião especial urbano e a concessão de uso especial para fins de moradia. Já no Estatuto da Cidade, nós temos no artigo 4º alguns instrumentos jurídicos de regularização fundiária e temos também a regulamentação dos artigos 9º a 14 da uso capião especial de imóvel urbano. A Lei 11.952 traz a regularização fundiária na Amazônia Legal, que tem alguns parâmetros diferentes de outras áreas do país. Temos também a Lei 11.977, que traz as normas gerais sobre regularização fundiária. Na Lei 6.015, nós vamos verificar as normas referentes ao registro de cartório de imóveis, que são muito importantes para o diálogo com os atores cartorários. Frente ao problema da irregularidade fundiária nas cidades brasileiras, o governo federal apresenta, dentre outras ações, o programa Papel Passado. Além de oferecer um apoio institucional à regularização fundiária, ele promove atividades de capacitação técnica e transfere recursos para financiar atividades de regularização com vistas à titulação dos moradores. O programa Papel Passado, ele apoia exclusivamente medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à regularização, mas não apoia a execução de obras públicas. Além das ações do governo federal, precisamos das ações de outros entes federados, como a do município. É importante que o município estruture uma política municipal de regularização fundiária, remova obstáculos e omissões legais e normativas e promova um diagnóstico fundiário da situação do município. Ter um diagnóstico municipal, conhecendo melhor a dimensão jurídica da irregularidade daquela cidade e a formação de profissionais para a regularização fundiária são questões extremamente importantes para uma política municipal de regularização fundiária. Agora vamos tratar dos dois tipos de regularização fundiária estabelecidos na Lei 11.977. Nós temos a regularização fundiária de interesse social e a de interesse específico. A regularização fundiária de interesse social é daquele assentamento que é ocupado por população de baixa renda e cumpre um dos seguintes requisitos. Ou ele é ocupado de forma mansa e pacífica há pelo menos 5 anos, ou ele é caracterizado como zona especial de interesse social no plano diretor ou em lei municipal específica, ou ele é declarado para interesse social para fins de regularização fundiária pela União, pelos estados, município ou Distrito Federal. A regularização fundiária de interesse específico, ela é toda aquela regularização fundiária que não é a de interesse social. É uma classificação por exclusão.
Não é regularização fundiária de interesse social, é regularização fundiária de interesse específico. Agora vamos trabalhar algumas macroetapas da regularização fundiária, etapas importantes para um processo de sucesso na regularização fundiária. Primeiro, nós temos o diagnóstico, em que verificamos a situação do assentamento no cartório de registro de imóveis e checamos se existem ações judiciais que discutem a posse daquele imóvel. Temos que verificar também como se deu a ocupação daquele imóvel, pois o tipo de ocupação vai influenciar no título que será utilizado. Por fim, analisamos a situação urbanística e ambiental daquele assentamento. Na regularização da base imobiliária, adequamos a partir do levantamento de campo a situação descrita no cartório de registro de imóveis à condição real daquele imóvel. Nós adequamos a matrícula à realidade e, com isso, preparamos aquela matrícula para o registro do parcelamento. Na regularização do parcelamento, nós abrimos matrículas para cada lote, para cada unidade imobiliária. Nós registramos as áreas públicas e abrimos matrículas para cada área privada. Já na titulação, nós temos a elaboração e registro de um título jurídico que vai conceder um direito para aquele morador daquele imóvel. O título vai variar de acordo com as características do imóvel e do assentamento. Um exemplo é o caso da concessão de direito real de uso, que pode ser utilizado para imóveis públicos. O poder público emite um título, coleta as informações e as assinaturas dos beneficiários e leva a registro no imóvel, logo depois fazendo a entrega para a população. Agora vamos passar para o detalhamento de cada etapa do processo de regularização fundiária. Após a execução do diagnóstico no assentamento e a identificação das principais informações sobre a área, nós realizamos a cartografia básica daquele assentamento. Essa cartografia vai delimitar uma poligonal desse assentamento e ele já levantar algumas informações que serão necessárias para o cadastro físico, como limites, confrontantes, equipamentos públicos e outros. Com a poligonal em mãos, temos que verificar se o assentamento corresponde ao que está registrado no cartório de imóveis. Caso negativo, é preciso realizar a regularização da base imobiliária, que pode consistir ou na retificação de uma matrícula, ou unificação, ou desmembramento, ou apuração de remanescente. Vai depender de cada caso. Após a regularização da base imobiliária, temos o cadastro físico, onde é feita a identificação dos limites de todos os lotes e construções existentes na área. O levantamento do uso do solo também é muito importante, como dizer se o imóvel é residencial, comercial, de serviço, industrial ou misto. Com o cadastro físico, partimos para o cadastro social, onde nós caracterizamos as condições socioeconômicas dos moradores e coletamos toda a documentação. Após o cadastro social, elaboramos o projeto de regularização fundiária, onde temos a delimitação das áreas passíveis de consolidação, das áreas sujeitas à remoção, áreas de reassentamento, sistema viário, sistema de áreas públicas e, com todas essas informações, partimos para a aprovação daquele projeto de regularização fundiária junto ao município. Esse projeto vai dar origem ao parcelamento do solo, que deve ser aprovado pela Prefeitura e, após, registrado no cartório de imóveis, abrindo matrícula para cada lote. Por último, temos a assinatura dos títulos no registro de cartório de imóveis e entrega desses títulos aos beneficiários. Permeando todas essas etapas, nós temos o trabalho social, que vai consistir em reuniões de sensibilização, mobilização, comunicação, dando informação de todos os passos do processo de regularização fundiária, de todas as etapas para que a população participe e se comunique com a equipe promotora da regularização. Agora que passamos por todo o processo de regularização fundiária, vamos tratar do programa Papel Passado. O
programa tem o objetivo de integrar assentamentos urbanos informais à cidade, assegurando à população moradora das cidades a segurança jurídica na posse, mediante um título jurídico. Isso é conseguido com apoio financeiro às medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à regularização da base imobiliária, do parcelamento do solo, da regularização edilícia, da regularização administrativa e, por fim, a regularização jurídica da posse dos imóveis em favor dos moradores. Os recursos podem ser pleiteados por estados, pelo Distrito Federal e municípios, seja pela administração direta ou indireta. Só que, sendo a administração indireta, tratando-se de empresas públicas ou sociedades de economia mista, o Estatuto Social deve ser compatível com a finalidade da ação. O recurso também pode ser pleiteado por entidades civis sem fins lucrativos, com exercício nos últimos 3 anos de atividade de desenvolvimento urbano e regularização fundiária. E, por fim, os recursos também podem ser pleiteados pelas defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal. Os recursos podem ser utilizados para custear atividades de assessoria e consultoria, que pode ser social, jurídica, urbanística e ambiental, inclusive hora de pessoal, técnico auxiliar, transporte de áreas. Pode ser usado também para o levantamento, pesquisa, laudo, estudo, mapeamento, planta, projeto, parecer, perícia e qualquer avaliação em geral. Já nos serviços cartográficos, nós podemos incluir aquisição de fotografia aérea, imagem de satélite, levantamento topográfico, restituição e outros. Também podemos incluir a capacitação e aperfeiçoamento de pessoal, enquanto atividade meio para se conseguir o objeto do contrato. O recurso também financia a produção e distribuição de material de comunicação e divulgação para fins educativos, informativos ou de orientação social. Temos também a aquisição de material de consumo, locação de veículo, equipamento ou um imóvel para fazer o trabalho social. Já nas custas e emolumentos, só são financiadas aquelas que não sejam gratuitas por lei. O programa realiza uma transferência voluntária de recursos do Orçamento Geral da União, com todas as regras definidas pelos regulamentos federais. A contrapartida financeira é definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada todo ano pelo Congresso Nacional. Agora eu vou falar de algumas questões importantes que devem ser verificadas na elaboração de uma proposta. O trabalho social deve se integrar à proposta como item obrigatório de investimento. O proponente tem que ter legitimidade para implementar ações de regularização fundiária de acordo com o artigo 50 da Lei 11.977. Tratando-se de áreas públicas, caso o proponente não seja o titular de domínio do bem, deve ser providenciada uma autorização formal para a execução das medidas propostas, quanto esta for condição para a ação. Os instrumentos jurídicos a serem utilizados para a regularização devem refletir compromisso de constituição de direito real sobre o imóvel em favor dos beneficiários, nos termos da legislação aplicável. Os títulos concedidos, quando a lei assim o exigir, devem assegurar a possibilidade de alienação dos direitos outorgados ou reconhecidos ao beneficiário e sua transmissão por herança. No final do trabalho de regularização, deve ser entregue um relatório síntese para monitoramento do Ministério das Cidades, com o número de famílias, beneficiários, títulos concedidos e registrados, instrumentos jurídicos utilizados, atividades desenvolvidas e dificuldades encontradas no processo de regularização. O programa utiliza o SICONV, que é o sistema do governo federal para a apresentação de propostas de contratos de repasse, convênio e outros instrumentos de pactuação. Temos algumas questões importantes sobre as propostas, como a gente vai ver agora. A proposta poderá abranger a regularização fundiária de mais de um assentamento. Só que, se o proponente for uma entidade sem fins lucrativos, a proposta é limitada a apenas um assentamento irregular. Os assentamentos irregulares inseridos na proposta deverão ser devidamente identificados e caracterizados. É obrigatória a delimitação do assentamento por meio de uma imagem de satélite ou uma fotografia aérea. Preferencialmente, deve ser apresentado um mapa fundiário daquele assentamento, mostrando aonde e em cada área do assentamento se tem a propriedade pública ou privada. Na fase de proposta, deverão ser apresentadas as atividades a serem desenvolvidas e o custo estimado para a regularização fundiária de cada assentamento irregular.
Além da proposta, o proponente preenche uma carta-consulta num sistema próprio do Ministério das Cidades. Essa carta-consulta vai trazer o nome do assentamento, número de domicílios ou famílias a serem beneficiadas, a localização desse assentamento, a delimitação da área por meio da poligonal sobre foto ou imagem aérea, o histórico daquela ocupação, tempo de ocupação, o contexto em que se deu aquele assentamento, a forma em que ele foi consolidado e outras informações que o proponente julgar necessária. Outras informações importantes são existência de áreas de risco, existência de ocupação sobre áreas ambientalmente protegidas, a situação de infraestrutura do assentamento, qual a propriedade da área, qual a situação no registro de imóveis, a existência de conflitos e ações judiciais no caso de áreas privadas. Um dos itens mais importantes é a definição da estratégia de regularização fundiária. Partindo da natureza fundiária, da situação do registro, qual seria o instrumento jurídico a ser utilizado? Será que há necessidade de uma autorização legislativa, como para a desafetação ou autorização para alienação de bens públicos, além de definição de critérios para a titulação dos moradores? Existe a necessidade de anuência do proprietário, caso o proprietário não seja o promotor da regularização fundiária? Todas essas questões têm que ser respondidas para a definição de uma estratégia de regularização fundiária. E, por fim, apresentamos um rol de atividades, já detalhadas antes na aula, que serão necessárias num projeto, numa proposta para o programa Papel Passado. Bem, pessoal, nessa aula trabalhamos todas as etapas do processo de regularização fundiária e terminamos com a lista de itens necessários para participar do programa Papel Passado do Governo Federal. Para mais informações, consultem o material do curso, o site do Capacidades e o site do Ministério das Cidades. Obrigado a todos e todas e espero que possamos implementar uma regularização fundiária em todos os cantos do nosso país. Até a próxima!